pessoal, olha só, eu cheguei a comentar, né? O Rabi me viu que na aula de hoje já, né? Perfeito. Vimos como é que se calcula campo magnético gerado por fio reto e longo, por espira, solenoide. Vimos que através da ideia de força magnética, velocidade, campo magnético, força, a gente pode calcular a força eletromagnética e até misturei força eletromagnética com força centrípeta para determinar o raio, por exemplo, da curva que a partícula faz. A partir dessas deduções, eu preciso fazer duas outras explicaçõezinhas. Imaginem vocês que eu tenho um fio reto imerso em campo magnético. Então o fio está retinho, esticado, só que uma parte L dele está mergulhada no campo magnético. Vamos supor que eu conheço o valor desse campo magnético. Se corrente elétrica é movimento de cargas elétricas, essas partículas que são para cargas positivas que a gente considera, né, que estão percorrendo o fio, no sentido convencional da corrente elétrica, elas vão sofrer a ação da força eletromagnética. Então dá para calcular qual é a força eletromagnética nesse caso. A força eletromagnética depende do campo magnético, depende do valor da carga que está percorrendo o campo magnético, depende da velocidade e do seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. O detalhe é que eu não conheço que carga está percorrendo o fio, mas eu conheço a corrente elétrica aí que o percorre. Se eu uso que intensidade de corrente elétrica é carga com o passar do tempo, se eu soubesse quanto tempo demora para a partícula entrar no campo magnético e sair do campo magnético, está dividindo, passa multiplicando, eu poderia calcular aquela carga multiplicando corrente pelo tempo. E é o que eu vou fazer para substituir no Q. No lugar do Q, eu tenho o direito de colocar corrente multiplicado pelo tempo. Nós sabemos que velocidade média é distância sobre tempo. Velocidade média. A distância que a partícula percorreu dentro do campo magnético, eu chamei de L. E o tempo que demorou para percorrer, ΔT. Eu posso substituir aquela velocidade por L sobre ΔT. E cortando ΔT com ΔT, surge a fórmula do Bill que eu tinha mostrado para vocês, mas não tinha citado, né, de onde vinha, mas não tinha deduzido ainda. Agora deixei um pouquinho mais claro de onde é que vem a fórmula do Bill. B, valor do campo magnético em Tesla. I, corrente que percorre o fio. L, comprimento do fio que esteja imerso no campo. Se o fio tem 1 km, mas só tem 20 centímetros mergulhado no fio, tu vai colocar ali os 20 centímetros, só que em metro, 0,2. Professor, e o ângulo? O ângulo que a velocidade da partícula faz com o campo magnético é o próprio ângulo que o próprio fio faz com o campo magnético. Não duvida da tua capacidade de ler o problema com calma, anotar os dados, substituir na fórmula. Só que tem que saber para onde essa força atua. Continua a regra da mão direita. Velocidade agora virou a corrente. Campo magnético, fura-bolo. Força apontando nesse caso para dentro do quadro. Nessa situação, o fio é empurrado para dentro do quadro. Se a corrente fosse no sentido oposto, o fio seria puxado para fora do quadro. Uma última situação ainda de força eletromagnética é aquela que atua entre fios retos e paralelos. Se eu tenho dois fios paralelos um ao outro e uma corrente elétrica percorrendo eles, um gera campo magnético sobre o outro. E aí, os fios acabam caindo nessa situação estudada anteriormente. Então vamos supor que a gente saiba que esses fios estejam com um comprimento L, lado a lado, e a distância entre eles vale D. Eu tanto posso raciocinar que o fio 1 gera campo magnético em cima do fio 2 e ele sofre força eletromagnética, ou o contrário, que o fio 2 gera campo magnético sobre o fio 1 e que este fica nesta situação que acabamos de estudar. Vou primeiro pensar que o fio 1 está gerando campo magnético sobre o fio 2. Para onde aponta o campo magnético? Pega no fio com a mão direita, o dedão no sentido da corrente. O campo magnético está penetrando a direita do fio, emergindo do quadro à esquerda do fio 1. Portanto, o campo magnético que o fio 1 gera sobre o fio 2 penetra no quadro. É a bundinha da flechinha. Vou chamar isso de B1
Porque esse campo magnético foi gerado pela corrente 1. Agora, este fio está imerso em campo magnético. Foi o que a gente acabou de ver. Fica à vontade, meu amor. Aqui na frente é bom que os perguntas que a gente vai emitindo vão se espalhando conhecimento por osmose. Isso é muito importante. Por que vocês acham que a galera na frente aprende mais, né? É a baba do professor que vai passando o conhecimento com mais intensidade. Eu falo um pouquinho, mas é uma coisa muito leve, fiquem tranquilos. Uma vez ou outra é uma coisa um pouco mais grotesca. Eu peço desculpa sempre que eu percebo que eu babei na pessoa, sem problema. Ô gente, olha só, o negócio é o seguinte: agora eu vou usar a fórmula que eu acabei de deduzir neste fio 2. Se eu for usar a fórmula, eu poderia dizer que a força que o fio 1 exerce sobre o fio 2 é igual. O campo magnético é gerado pelo fio 1. A corrente elétrica está percorrendo o fio 2. A distância paralela dos fios vale L. E qual é o ângulo entre o campo magnético e a corrente elétrica? Já que o campo magnético está penetrando no quadro e a corrente elétrica aponta para cima, esses ângulos são, esse ângulo é de 90 graus e sendo de 90 vai dar 1. Agora observem que esse campo magnético que é gerado pelo fio 1, eu sei calcular. Se eu quiser calcular o campo magnético gerado pelo fio 1, eu uso a corrente do fio 1 e a distância entre os fios. Então eu vou pegar essa fórmula que foi demonstrada anteriormente e substituir no lugar do P1. Então a força que o fio 1 exerce no fio 2 fica misturando as fórmulas, isolou numa, substituiu na outra, seno de 91. E se eu não me engano, a apostila não trouxe essa fórmula que outros materiais trazem, mas ela deduz essa fórmula no meio de um exercício. No meio de um exercício tem lá no, acho que no gabarito resolvido, tem essa fórmula deduzida. Como em outros materiais isso já vem resolvido, eu resolvi dar uma agilizada. Agora aumenta a tua chance de fazer aquela questão discursiva, sem colar da aulinha. Depois, se tu não conseguir dar uma olhadinha no gabarito, traz a dúvida pra gente, que a gente resolve. Se nós fôssemos fazer o raciocínio do fio 2 gerando o campo magnético sobre o fio 1, daria exatamente a mesma forma, por incrível que pareça. Os fios estão se atraindo ou se repelindo. Já que a corrente elétrica é o dedão, o campo magnético é o furabolo, apontando para dentro do quadro. A força que atua no fio 2 ou empurra para cima do fio 1. Se eu fosse aplicar a regra da mão direita no fio 2, percebendo então que ele gera campo magnético emergindo do plano do quadro em cima do fio 1. Se eu fosse aplicar a regra da mão direita modificada sobre o fio 1, eu também perceberia que ele é empurrado para cima do fio 2, confirmando que quando as correntes elétricas têm o mesmo sentido, os fios se atraem. Quando as correntes elétricas têm sentidos opostos, os fios se repelem. Para quem não consegue aplicar a regra da mão direita e a outra regra da mão direita, é questão de treinar alguns minutos com vontade. Todos conseguem, se treinar com vontade. Se não tiver um pouco de ímpeto, não vai. Pega no fio com a mão direita, pega no fio 2, perceba que o indicador e seus companheiros emergem, penetram e emergem. À esquerda, emergindo. O pontinho com a bolinha é a flechinha apontando para ti. O dedão é a corrente, apontando para cima. O indicador é o campo magnético, saindo do plano do quadro. E o dedo do meio é a força, que empurra o fio 1 para cima do fio 2. Como antes o fio 2 estava sendo empurrado para cima do fio 1, atração. Mesmo sentido, atrai. Sentidos opostos, repelem. Pode decorar, mas eu acho muito importante que vocês saibam aplicar as duas regras da mão direita para não correr o risco de perder uma questãozinha que envolva essas regras. Agora, tem alguns últimos comentários a fazer. Tem duas coisas importantes ainda no eletromagnetismo. Te demonstrei essas duas formulazinhas que faltava comentar. Deixa eu copiar elas para aqui. A fórmula do Bill, fio imerso em campo magnético. Esta outra fórmula que dá um pouco de medo de tanta variável que ela tem, né? I1 e I2, as correntes dos fios. L, o comprimento dos fios que estão paralelos um ao outro. E D, a distância entre os fios. Em todos os casos, a permeabilidade magnética, quando aparece, 4π vezes 10 na menos
eletromagnetismo, tem uns comentários importantes. Primeira coisa, se eu tenho uma partícula carregada que está imersa ao mesmo tempo em campo elétrico e campo magnético, isso é uma situação clássica de acontecer. Partícula carregada deslocando-se em equilíbrio dentro de campo elétrico e magnético. Partícula carregada em equilíbrio, imersa em campos elétrico e magnético. Olha que bonitinha esta ideia que nos permitiu calcular ou medir a velocidade da luz de uma forma diferenciada pela primeira vez. Imagine vocês têm um polo norte, mais uma vez, atrás de nós, e um polo sul de um ímã poderosíssimo no fundo do quadro. As linhas de campo emergem do norte e penetram no sul. Poderíamos representar esse campo magnético uniforme com xizinho, mostrando que existe um vetor perpendicular ao plano do quadro entrando neste campo magnético. Imaginem vocês que uma partícula carregada positivamente venha da direita com uma certa velocidade. Nós sabemos que se uma partícula carregada tem apenas uma componente ao menos da velocidade perpendicular ao campo magnético penetrando no quadro, ela vai sofrer uma força, que nesse caso é para cima. Ela tenderia a fazer uma curva para cima, essa partícula. Mas, como ela é uma carga positiva, eu posso pegar uma placa positivamente carregada, saindo do plano do quadro, outra placa negativamente carregada. Como que elas ficaram carregadas, professor? Através de uma DDP. A placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada. A placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. Quer dizer que tem um campo elétrico que vai das cargas positivas para as cargas negativas. Portanto, a força elétrica empurra essa partícula para baixo. Uma força eletromagnética empurra ela para cima e uma força elétrica empurra ela para baixo. Se essa partícula fica em equilíbrio e se desloca em MRU, a única explicação é que a força elétrica e a força magnética têm o mesmo módulo. E aí nós podemos usar as fórmulas da força elétrica e da força magnética já estudadas para descobrir que relação existe entre esse campo magnético e este campo elétrico uniforme que está presente, que estão presentes concomitantemente nesse espaço. Já que a força eletromagnética é igual à força elétrica em módulo, força eletromagnética, a fórmula está aqui. Campo magnético, carga, velocidade, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Força elétrica. Há muito não usamos a definição de campo elétrico, que é força por unidade de carga. Está dividindo, passa multiplicando. Se eu multiplico força, se eu multiplico a carga pelo campo elétrico, eu obtenho a força elétrica. Então, força elétrica, campo vezes carga. Corto as carguinhas. Como o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90 graus, seno de 90 vai dar 1. E se eu isolo a velocidade da partícula, eu descubro que a velocidade da partícula é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Esta é a condição para a partícula ficar em equilíbrio. A velocidade da partícula tem que ser igual à razão entre o campo elétrico e o campo magnético, que são perpendiculares. Observem que essa situação só funciona quando esses vetores são todos perpendiculares entre si. O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, um é horizontal, o magnético, e o elétrico é vertical. Vou chamar aqui de electric field. E a velocidade é horizontal, certo? Só que também é perpendicular ao campo magnético e ao campo elétrico. Última deduçãozinha antes de ir para a lei de Faraday e lei de Lenz, que a gente fez muito rapidamente. Outra coisa que é muito famosa de acontecer no vestibular relacionada ao eletromagnetismo, muito mais comum inclusive que essa cobrança que pode aparecer,
é a seguinte. Imaginem vocês um campo elétrico, um campo magnético uniforme, com este sentido representado. Xzinho representa um vetor perpendicular à superfície onde esse desenho foi feito. Como é que isso pode ser obtido? Polo norte nas nossas costas, polo sul dentro do quadro. Se eu pego uma placa condutora metálica e faço ela se deslocar com velocidade dentro desse campo magnético, o fato de ser um condutor mostra que tem cargas elétricas livres para se movimentar. O certo é imaginar que tem elétrons ali, mas na prática a gente pensa no movimento dos prótons, como se eles pudessem se movimentar na estrutura sólida. Se existem de fato uma carga positiva ali livre para se mover, para onde ela seria empurrada? Já que a placa está indo para lá, a carga que está grudada na placa também está indo para lá. É o dedão, a velocidade. O campo magnético, o furabolo, o indicador, aponta para dentro do quadro. E a força, que é o dedo do meio, aquele que fica sempre perpendicular ao indicador e à velocidade, aponta para cima. Mostra que se de fato os prótons estivessem livres para se mover, eles se acumulariam aqui na parte de cima. Na verdade, o que acontece é que os elétrons migram para a parte de baixo. Logo, esta placa fica negativamente carregada na parte de baixo e positivamente carregada na parte de cima. Isso devido à ação da força eletromagnética. Só que nós acabamos de ver que se tem carga elétrica acumulada num lugar e carga oposta no outro, surge um campo elétrico. Este campo elétrico, que surge dentro dessa placa metálica, vai tentar empurrar os prótons de novo para o lugar deles. Quando parar de existir movimento de cargas elétricas, só existe uma explicação. A força elétrica e eletromagnética que atuam na partícula que se movimentava se igualaram. Então, mais uma vez, eu poderia escrever esse detalhe. Eu poderia escrever que o campo magnético multiplicado pelo valor da carga das partículas, da carga dessa partícula que está ali, multiplicado pela velocidade com que essas partículas se mexem, sendo de 91, é igual ao campo elétrico multiplicado pela carga. Por enquanto é a mesma dedução. Só que nós vimos que quando o campo elétrico é do tipo uniforme, existe uma relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial. Era esta a relação que nós usávamos na eletrostática. DDP, volts, é igual ao campo elétrico vezes distância. Só que a distância vai ser esse tamanho L da placa. Então quer dizer que se eu digo que aqui tem o ponto A e ali tem o ponto B, a DDP entre o ponto A e o ponto B é o campo elétrico multiplicado pela distância entre esses pontos, que eu estou chamando de L, o tamanho da plaquinha. Substituindo o campo elétrico por U sobre L, fica o seguinte: campo magnético vezes velocidade é igual. Quem é campo elétrico? É DDP do ponto A para o ponto B dividido pelo tamanho da barrinha. Está dividindo, passa multiplicando. A DDP que surge entre os pontos extremos dessa placa condutora que passeia imersa em campo magnético é igual ao valor do campo magnético multiplicado pela velocidade com que essa placa se desloca, multiplicado pelo tamanho desta plaquinha. Quer dizer, cara, que se eu conecto algum circuito aqui no mais e no menos, isso vai funcionar como uma bateria virtual. E a força eletromotriz dessa bateria depende do campo magnético, da velocidade de deslocamento, quanto mais rápido, maior a DDP, e do tamanho, quanto mais longa essa placa, maior a DDP. Essa é uma outra demonstraçãozinha que deve ter na apostila de vocês. Para finalizar o eletromagnetismo, desculpa incomodar, para finalizar o eletromagnetismo, eu quero mostrar para vocês a lei de Lenz e a lei de Faraday, com um pouco mais de calma do que eu fiz da última vez. É isso aí. É o que está faltando para a gente encerrar mais um capítulo da nossa história física. Vamos lá. É a parte mais interessante porque nos ajuda a entender um pouco melhor o quão complexa é a rede elétrica que nós usufruímos no nosso dia a dia.